गणनां विधेहि अंगस्याङ्गुलिविछटामन्दिकेतेन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिसं पट्टम्बरस्य बिन्दारण्यवासनदरसुद्धामतिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशरज्जलोभुजं ध्येयं स्तुदामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Om Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Srila Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gaurabanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhaktivan Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas humildes e respeitosas reverências aos meus Gurudevas, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Kshatrasata Shishmad Shila Bhaktivedanta Bhavana Goswami Maharaj e também a Shishmad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Também ofereço simultaneamente minhas reverências a Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Kshatrasata Shishmad Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Shila Gaura-Govinda Maharaj, a Shila Bhakti Rakshasiddhar Maharaj, a Shila Bhakti-Pramod Puri Maharaj e a todos os devotos sêniores aqui presentes essa noite e aos meus mais respeitáveis convidados aqui presentes. So, just I want to few words. The purification of my tongue. Eu só quero falar algumas palavras para purificar minha própria língua. Because Srimad Bhagavatam gives the statement, if you not listen Harikatha, if you not speak Harikatha, that life is called useless. Porque o Srimad Bhagavatam, uma das nossas escrituras, explica que se nós não falamos Harikatha e não ouvimos Harikatha, nossa vida é inútil. Harikatha quer dizer o quê? Ouvir e falar as glórias do Senhor Supremo. Because we are human beings, that is called also conscious being, Chetan Padartha. Porque nós somos seres humanos. Maybe your question will come, what is the nature, dharma of the conscious being, Chetan? Então nós somos seres humanos e também somos seres conscientes. Então a gente pode fazer a pergunta, qual é o dever daquele ser que é consciente? You understand the question first? Vocês entendem a pergunta que está sendo feita aqui? Qual é o dever daquele ser que é consciente? You are conscious being or you are inert, jara. Então a gente pode identificar dois tipos de coisas nesse mundo. Seres conscientes e aquilo que é inerte. What is your name? Qual o seu nome? Isa Rebecca. Isa Rebecca. Okay. Understand my question?
Você entendeu a pergunta? And inert means is no feeling, willing and knowing. Então a matéria inerte, ela não tem sentimento, ela não tem nenhum desejo e não tem conhecimento. This is true or wrong? Isso é verdade? Sim ou não? And as like the stone can't feeling any things. Como a pedra não tem nenhum sentimento. And no any kind of will, icha, desire. Também não tem nenhum tipo de desejo. And feeling, willing and knowing. Então, a matéria inerte não é capaz de sentir, de desejar ou sequer de ter algum tipo de conhecimento. But when you discuss about conscious being Chetan, the nature of the conscious being, three things are there: feeling, willing and knowing. Já o ser que é consciente, que possui consciência, tem essas três coisas, né? O sentimento, desejo e conhecimento. This is true. Isso é verdade, sim ou não? We are feeling cold, hot, A gente sente calor, frio, and here very hot place. que é um lugar muito quente. Brazil, the hottest place. More hottest place also where it is called. More you will go north, Roraima, Amazon. What is called? You have no, eh? That is where we are going. Manaus. Have you been there? No? Oh, yeah. I went there few times also, not only three times or 4 times I did there. Manaus, Roraima, Amazon River. Very hot. Então o Brasil é muito interessante. Quanto mais norte você vai, mais quente fica. Eu já fui a Roraima, já fui a Manaus. E é muito, muito quente lá também. Who went to Manaus? Quem aqui já foi a Manaus? You went to Manaus? Yeah. Very hot or no? Lá é quente? Very. The air from the fan is hot. Cuiabá eu acho que é pior. Se saying Cuiabá is Cuba. no, Cuiabá. is Cuiabá. state. Okay. Why I am saying? Because we are conscious being. For this regard, we are feeling and cold or hot. Mas então por que a gente tem esse sentimento de calor ou frio? Isso acontece exatamente porque somos seres conscientes. But this stone or sand, they are not feeling any cold or hot. Mas as pedras ou areia não tem nenhum sentimento de frio ou calor, por exemplo. So feeling, willing, we have many kinds of desires. E desejos, quantos e quantos desejos diferentes nós temos? We are hungry, thirsty. A gente sente fome, né, desejo de comer. A gente sente For they sede, need desejo de food beber. and these things. Food, water we have need. A gente está sempre querendo alguma coisa, comida, água, esses tipos de necessidades. So feeling, willing and knowing power, we have also knowing power. E conhecimento, nós sem dúvida nenhuma temos conhecimento. Even the trees, but these creepers, where the sun rays coming, automatically the twins of the creeper going to that way. A gente vê isso nas plantas, por exemplo, a trepadeira, ela, de acordo com onde o sol está batendo, ela vai se esticar, né, para poder pegar um pouquinho de sol. So now coming in my subject is that we are conscious being. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre como nós somos seres conscientes. And for this regard, again also explain that so we are eating, sleeping, defending and mating. Então a gente ouviu também a explicação de como, porque somos seres conscientes, a gente se defende, se acasala. Ahara nidra bhaimaithunancha samanna etat pasu vinaranam dharma hi tesang adhika visesa dharme nahina pasu bhi samana.
in our scriptures. Very clearly explained eating, sleeping, defending, and mating. Então, nossas These escrituras, four things are common in our human life or animals. então a gente ouve, né, a gente das escrituras que essas quatro coisas são comuns entre os seres humanos e os animais. Quais são elas? Comer, se acasalar, se defender e dormir. And cats, dogs, birds, or we are human being, all we are searching for food, water, which have need for our body. Então, da mesma forma como nós seres humanos procuramos, né, comer, dormir, diferentes coisas, os cachorros, gatos, pássaros também fazem exatamente a mesma coisa. Sleeping, we are sleeping, cats, dogs, animals, they are also sleeping. A gente dorme e eles também dormem. And defending, this is mine, this is yours. Então, defender-se, né, declarar que esse pedaço de terra é meu e aquele pedaço de terra é seu, isso constitui defesa. And you have experienced that when the street dog, those are saying that area, another area street dog will come, they become very angry. Vocês já com certeza tiveram a experiência de ver cachorros de rua, quando um cachorro que não é daquela região ali chega ali, eles naturalmente começam a latir uns para os outros, defendendo sua área. And we are human beings also doing same thing also. This is mine, this is yours, defending color. E nós, como seres humanos, fazemos o mesmo. A gente diz, isso é meu, aquilo é seu, e aí a gente às vezes discute, briga, tem guerra. Or meeting means that is called produce the children, take care of our children. Animals, they also doing same things. E se acasalar da mesma forma, a gente também procria, a gente tem filhos, cuida dos nossos filhos, educa. Da mesma forma, os animais fazem o mesmo. Just all we are doing different way. These are the things. A gente está fazendo essas quatro coisas, mas elas estão sendo feitas de formas diferentes. But our question is coming, what is the speciality of the human being? Mas então a gente pode indagar, qual a diferença então, o que há de especial nos seres humanos? Because we are human being and we are very proud and saying we are the best. Mas nós, como seres humanos, extremamente orgulhosos, dizemos que nós somos superiores e somos melhores que os outros animais. Many things we also very proud of all our activities. A gente está constantemente fazendo demonstração de orgulho, né, das coisas que a gente faz. So now our spiritual science discusses these things, one thing different, human life and animal's life. Mas a ciência espiritual explica que há uma coisa que é diferente entre a vida dos seres humanos e dos demais animais. What is that? O que é isso? We are human beings, we can inquire our spiritual things, spiritual life. Porque nós somos seres humanos, nós podemos ser inquisitivos a respeito de coisas espirituais, de vida espiritual. Animals, they never inquire about their spirituality. Os animais não podem fazer esse tipo de inquisição. But you are human being. You can inquire, who am I? Então a gente pode perguntar, quem sou eu? Who are you? Quem é você? Automatically give, I am this body. Automaticamente a gente vai pensar algo relacionado ao corpo, a gente vai Or dizer, give eu sou esse corpo. very simple way, give answer your bodily identification. Então, de forma muito simples, a gente pode responder isso se referindo a nossas identificações corpóreas. But what is the identification of your soul? Mas qual é a identificação da sua alma? Soul resides this body is working. Porque a alma reside no corpo, é que o corpo funciona. This is true. Isso é mentira? All you believe or not? Vocês acreditam nisso? Soul resides this body is working. Porque a alma está no corpo, é que o corpo funciona. When soul goes out this body is 5 elements automatically are separate from this body. Quando a alma sai do corpo, imediatamente os elementos que estão ali juntos, constituindo o corpo, começam a se dissolver, se separar. So our spiritual science discourses this thing. You have to inquire
yourself, about your Atma. Arev Atma drashtavya srotavya nididhyasi. Então, a ciência espiritual fala isso, fala que nós, como seres humanos, devemos nos perguntar a respeito da Atma, da alma. Chaitanya Mahaprabhu told to Rupa Goswami Pad this philosophy also. Então, Chaitanya Mahaprabhu disse isso a Rupa Goswami. ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादि पाय भक्ति लता बीज माली हैया सही बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन. Wandering in the cycle of repeated birth and death, very fortune living entities, they will inquire about their spirituality. Então esse verso explica que seres humanos que estão vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes por diversos universos diferentes, como aquelas almas que são extremamente afortunadas, elas vão receber a oportunidade de... That is called Atmagyan, realize of your soul. De receber o conhecimento sobre a alma. Isso é Atmagyan, realizar e compreender o que é a alma. Or otherwise, animals, they are not inquire about their any spirituality. Por outro lado, os animais não têm essa capacidade de fazer esse tipo de pergunta. But we are human beings, have to inquire our Atmagyan, knowledge of our soul. Nós, como seres humanos, temos que fazer esse tipo de pergunta sobre o conhecimento acerca da alma. And it is sure, one day you will leave this body. É garantido que um dia esse corpo que você agora tem vai se acabar, você vai morrer. Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, you have to give this body. Hoje, amanhã, depois de 100 anos, é garantido, uma hora você vai ter que abandonar esse corpo. This is true. Isso é verdade, sim ou não? Every day you are looking, watching TV, how many people they also left body. Todos os dias a gente vê nas notícias, na TV, quantas pessoas estão aí morrendo. But we are not thinking one day I will leave. Mas a gente não pensa, um dia vai chegar a minha hora. A gente vê isso acontecendo com todos, mas não pensa, isso vai acontecer comigo também. So please inquire yourself, where have you come from? Então você deve se perguntar, de onde é que eu vim? Where have you come from? De onde foi que você veio? I don't know. You don't know. Você não sabe naturalmente. Anybody? Quem aqui pode dizer? Where have you come from? De onde você veio? Spiritual world. Generally, if anybody asks me where you come from, I would say I come from India. Em geral, se alguém me perguntar isso, eu vou responder. Eu vim da Índia. Because I born in India. Eu nasci na Índia. So for this reason I am saying I have come from India. E aí eu respondo, eu vim da Índia, nasci lá. So if I ask you where you come from? I'm from Maranhão. Maranhão. You? Belém. Belém. This is your identity, bodily identification you are saying. Mas essa é simplesmente uma identificação relacionada ao corpo. Actually, I am asking about your soul. Na realidade, eu estou aqui perguntando sobre a sua alma. Every life you give up this body. Todas as vidas que você já teve, que vai ter, você vai ter que abandonar esse corpo. But Atma, soul never give up the body. Soul is eternal and transcendent. Mas a alma, diferente do corpo, ela jamais é abandonada. Ela é eterna e transcendental. Ela persiste, perdura.
So now question is come actual soul about, we are discourse about this soul. Where has come from this soul? Então a gente está aqui discutindo sobre a origem da alma. De onde ela veio? Atma Tattva. Então esse é o conhecimento acerca da alma. Atma Tattva. Atma Tattva is actually. We are discussing not this body. Body is always changing. A gente não está falando sobre o corpo. O corpo está em constante mudança. One day you are very small baby, then young youth, then old age, then we have this body. Então a gente vê isso. O corpo, né, primeiro a gente é um bebezinho, depois uma criança, adolescente, adulto, idoso, e depois abandona o corpo. Está em constante mudança. This is true. Isso. One day you are small baby or not? Um dia você foi um bebezinho, sim ou não? Then grew up. Depois cresceu, chegou até hoje. So we are not discussing about this body. We are discussing about soul, Atma Tattva. Nós não estamos falando sobre o corpo, nós estamos falando sobre a alma, Atma Tattva. For this regard, Krishna says to Arjuna this philosophy. Então Krishna explica a Arjuna essa filosofia. Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuto Sanatana. Krishna says, all the living entities, they are my part and parcel. And all the Atmas, souls, Jivas, that is called eternal and transcendent. Então o próprio Senhor Supremo fala que todas as almas são partes de mim, né? E que todas elas são eternas e transcendentais. So now, if answer is coming, where you come from? Então agora qual é a resposta à pergunta de onde você veio? Where? Just I told, Krishna. Muito bom. de Actually, Krishna. all we have come from Krishna. A realidade é que todos nós viemos de Krishna. Simple way, because here this per se. Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuto Sanatana. Krishna says, all the living entities, they are my part and parcel, Angsa. So that means we have come from Krishna. Então aqui Krishna está explicando de forma bem simples que todas as almas são sua amsa. Isso quer dizer que elas são parte integrante do Senhor. The rays of the sun coming from where? De onde é que os raios do sol vêm? Where? Sun. Do sol. This is true. This is simple philosophy. The rays of the sun coming from sun. Então essa é uma filosofia simples. Os raios do sol vêm do sol. In the same way, all the living entities, Atma, they are the part and parcel of Lord. That means all we have come from Krishna. Então da mesma forma, todos os seres vivos, todas as almas são parte do Senhor e vieram dele. But we forget to Krishna. Mas estamos numa condição de esquecimento de Krishna. Because the illusory potency of Lord, Maya, she is very powerful. She makes us forgetfulness. Porque a energia material, a energia ilusória do Senhor é muito poderosa. Ela faz com que nós esqueçamos do Senhor. Now all you are wandering in the cycle of repeated birth and death. Tavad jananam, tavad maranam, tavad janani, jathare sayanam. Então, por conta disso, a gente está vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes repetidas nesse mundo material. You understand this philosophy? Você entende isso? Again and again, we give up this body and enter the womb of mother, and again coming out womb of mother, again give up this body, again enter in the womb of mother. This is the cycle of Guru. Então a gente está nesse ciclo onde a gente, por várias e várias vezes repetidas, a gente abandona esse corpo e novamente entra no ventre da mãe, nasce, abandona o corpo, entra no ventre da mãe, nasce, abandona o corpo, assim. So for this Sanskrit word is saying Tavad Jananam Tavat Maranam. Tavad Janani Jathare Sayanam. And again, these same things are going on this. Same cycle. Up and down with this way. Então essas palavras em sânscrito explicam isso, que isso está acontecendo repetidas vezes, né? Assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo, se repetindo de novo e de novo. And when we are in the womb of mother, we will suffer.
Or when coming in this material world, also suffering. Quando estamos no ventre de nossa mãe, estamos sofrendo. E quando a gente sai do ventre de nossa mãe, também sofremos. People are thinking, no, when we are in the womb of mother, we are very happy. This is not true. Em geral, as pessoas pensam que quando estamos no ventre da mãe, está tudo maravilhoso, tudo bem, mas isso In não é our verdade. Shastra, Srimad Bhagavatam very clearly explain the conversation between Kapil Dev and Mother Devati. Srimad Bhagavatam, 3rd canto, Srimad Bhagavatam. Então, na nossa escritura chamada Bhagavata, no 3º canto, há uma conversa entre Kapila Deva e Devahuti, onde é explicado claramente qual é a condição a nossa condição quando estamos no ventre. When we are in the womb of mother, we suffer. Very difficult to tolerate in that place. Quando estamos no ventre, a gente está na realidade sofrendo. É muito difícil tolerar o que se passa ali. Not so easy. Não é fácil de jeito nenhum. But we have come from the womb of mother and again also suffering in this material world. E apesar desse sofrimento no ventre, a gente também, quando sai do ventre, sofre nesse mundo material. Very hot, very cold. Constantemente lutando contra a temperatura, muito quente, está muito frio. We are staying in Sampalu, very cold. Porto Alegre, also very cold. Então a gente tomou um choque térmico, a gente veio de São Paulo para cá. Estava frio em São Paulo. Porto Alegre está mais frio ainda. Now we have come here, also very hot. E agora aqui, extremamente quente. We want happiness, this is true. Queremos felicidade, isso é sem dúvida nenhuma verdade. But we are not getting any kinds of happiness. Mas a gente não consegue alcançar essa felicidade que procuramos. All we are searching how we'll get the happiness. Todos estamos em busca da felicidade. But we don't know where is the perfect happiness. Mas a gente não sabe encontrar essa felicidade perfeita. Where you will go and get happiness, we are not going that place. O lugar onde a gente vai de fato receber felicidade, a gente não consegue achar, a gente não sabe onde fica. Just to give an example, when we are in Sampalu thinking, oh, you are very cold. If you go, Belém, maybe we will be happy. Then we come here, oh, very hot, and without AC cannot. Então, a gente, por exemplo, a gente estava em São Paulo pensando, está muito frio aqui, vamos para outro lugar melhor. Já sei, vamos para Belém. E chega em Belém, tá muito, muito, muito quente, tem que ficar no lugar com ar-condicionado. Just I give an example to banks of the river. Então, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, há duas margens do rio. Those people are staying another bank of the river, they think, oh, maybe that side is very good, happiness. Então, as pessoas que estão na margem oposta ao rio, elas ficam pensando, acho que se eu atravessar o rio vai ser melhor. Lá, acho que é um lugar melhor do que esse lado aqui. On that side, the people are living in the bank of the river, thinking, maybe this side will be very happy. E aí, as pessoas que estão do lado oposto, elas falam, não, acho que aquele lado lá é melhor do que aqui, eu acho que lá vai ser melhor. This is true or not? Isso é verdade, sim. All we are thinking this way. A gente está sempre constantemente pensando dessa forma. Actually, this material world, everywhere the unhappiness, dukkha. A realidade é que nesse mundo material, a infelicidade, o sofrimento está presente em todos os cantos. Now we are questioning where we will get the happiness. Então, assim a gente chega à pergunta, onde é que a gente vai de fato encontrar essa felicidade? Actually, we have come here in this material and giving this type of information. Então a gente chega aqui nesse mundo material, né, e recebe essa informação. Well, where is the happiness? Complete happiness, Amrita, that is called the place of transcendental world, Apragita Chit Jagat. E qual é, na verdade, o local onde a gente vai encontrar essa felicidade verdadeira? Isso é no mundo transcendental, Apragita Jagat. Who will go? The transcendental world, there is completely happiness, no any kind of unhappiness, dukkha. Quem quer que vá ao mundo espiritual, ao mundo transcendental,
vai ficar completamente feliz. Lá não há nenhum tipo de sofrimento. Who will go? Quem aqui quer ir? Sure. Claro, todo mundo quer ir. Actually, this is true. So our scriptures, Shastra, Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, explain this. Então, isso é verdade. O mundo transcendental é onde há felicidade. Os nossos Shastras, Puran, Bhagavad Gita, Upanishad, todos explicam isso. Let's go back to God, back to home. Quer dizer, de volta para casa, de volta a Deus. If you go to that transcendental world, Golok Vrindavan, you eternally you will get happiness. Se você for para o mundo espiritual, o Goloka Vrindavan, lá você vai receber felicidade eterna. Now conclusion coming or not? Então agora a gente chegou a alguma conclusão? Sim ou não? If you go to the transcendental world, Golok Vrindavan, and we will be happy. Se nós formos para o mundo transcendental, Goloka Vrindavan, lá seremos de fato felizes. So our descriptions, please come, Golok Vrindavan. Então nossas escrituras falam, por favor, venha para Goloka Vrindavan. If you will not go Golok Vrindavan, transcendental world, you will not happy. Please come. Se você não for para Goloka Vrindavan, no mundo transcendental, você não vai ser feliz. Por favor, venha. Maybe your question will come. So maybe you are a big cheater. Where is the Golok Vrindavan? Então vocês podem ficar pensando, você é um enganador, que história é essa de Goloka Vrindavan? How do you know the Golok Vrindavan is happiness? Como é que você sabe que Goloka Vrindavan é realmente um local de felicidade? Maybe your question will come. Você naturalmente You are vai thinking, perguntar no, isso. maybe you can ask, no, I am here. Belém, this is very nice, good. Pode até pensar, não. O que Goloka Vrindavan aqui? Belém é um local excelente. Estou feliz aqui. No, our scriptures explain. Nossas escrituras explicam. And that place, transcendental world, and always completely full of happiness, amritasya. A gente vê as explicações nas escrituras que o mundo transcendental é cheio de néctar, muita felicidade. And just I give an example. One very intelligent person, he traveled many places. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa muito inteligente viajou por muitos lugares. Then he returned back his own home place, one village, in his own village. E aí, depois de viajar por muitos lugares, ele voltou para sua casa, seu local de residência, que era uma vila. Then all his villagers surrounded him, asked, yeah, you traveled many years, where you come, what did you see? Tell to us. Eles perguntaram, você viajou por muitos e muitos anos, onde você foi, o que você viu? Eles começaram, os residentes ali da vila começaram a perguntar. Everybody very eager to listen new things. Todo mundo ali estava ansioso por escutar coisas novas, novidades. And that time that person told, yes, I went one place, I saw one aeroplane. Ele falou, sim, eu fui a um lugar onde eu vi um avião. Everybody, village people, that aeroplane, what is the aeroplane? As pessoas da vila ali, muito simples, perguntavam, avião, mas o que é isso? That time that person he told, aeroplane look like iron bird. Aí ele tentou explicar e falou, não, um avião é tipo um pássaro de ferro. And two wings, Tem duas asas and can fly, e consegue voar. and inside many people can sit. E muitas pessoas conseguem sentar dentro dele. That time village people, they become very angry. Aí, quando as pessoas da vila ali ouviram isso, ficaram extremamente iradas com ele. You are great liar. Eles falaram, que história é essa? Você é um mentiroso. How possible the iron bird fly in the sky? Como é possível que um pássaro de ferro voe? Or you are saying that iron bird aeroplane? E você está dizendo que esse pássaro de ferro se chama avião. Then villagers become very angry with him.
Eles ficaram irados com ele. And then, okay, some people also ask other villagers, okay, tell to me, what did you see? Another thing, tell to us. E aí outras pessoas que moravam na vila falaram, tá bom, então fale pra gente outra história, outra coisa que você viu nas suas viagens. That time he told, I saw and two, what is it called, Huns. Eh? Two Huns? Camel. Então ele falou, tá certo, quando eu estava viajando eu vi um camelo com duas, como é que é isso em português? Com duas corcovas. Yeah? That time villagers become very, oh, you are great liar. E aí os moradores da vila falaram, você é um grande mentiroso. In our village also, camel, only one hunch. Eles falaram, porque aqui na nossa vila a gente tem camelo, mas aqui só tem um corcova. Or you are saying you saw two hunch with camel. How possible? Você está dizendo que viu um camelo com dois? Isso é impossível, isso é um mentiroso. That all villagers tried to beat to him. E aí, First you told aeroplane is as like iron bird can fly in the sky. And now you are saying two hunch camel. então os moradores da vila queriam linchá-lo. Falavam, você é um mentiroso. Primeiro você inventa essa história de avião, uma árvore de ferro que voa, uma ave de ferro que voa, e depois agora está falando desse camelo que tem duas corcovas. Que história é essa? That means you are making us a fool. Isso quer dizer que você está aqui tentando enganar a gente, nos fazendo de tolos. We are village people, we know many, we are every day, we are looking the camel only one hunch. Nós moramos aqui nessa vila há muito tempo. A gente vê o camelo todos os dias com somente uma corcova. Then villager tried to beat to him. E aí eles tentaram linchar o homem. Then he left that village. Ele foi embora daquela vila. Then maybe after 50 years, Depois de 50 anos, then developed the village. Then people they realized, yes, the aeroplane means look like iron bar. e aí, com o desenvolvimento, os moradores da vila entenderam, sim, o avião realmente se parece com um pássaro de ferro. Then he saw direction. Then they saw the aeroplane, how it's flying in the sky. E aí eles viram como o avião voava ali no céu. Then they came in Africa. He saw also two hands, camel. Eles foram até a África e viram um camelo com duas corcovas. What is the purport? Why I am saying these things? Mas, Because conditioned soul, they have no idea about transcendental world, that is called Golok Vrindavan. por que eu estou falando isso? Por que eu contei essa história? Porque as almas condicionadas desse mundo não têm nenhuma ideia do que se trata Goloka Vrindavan. But if you practice devotional service, then realization will come. Mas se você praticar o serviço devocional, você vai pessoalmente realizar e compreender isso. And you are not this body, you are soul. Você vai entender na prática que não é esse corpo, que você é a alma. And you are the part and parcel of Lord. Que você é parte do Senhor Supremo. That what we are saying, Jiver Sarup Hoy, Krishna Nitya Das. Krishna Tattva Shakti, Veda Veda Prakash. All the living, they are eternal servant of Krishna. Esse verso explica que todos os seres vivos são servos eternos de Krishna. So back to God, back to home. Então temos que ir de volta para nossa casa, se encontrar com Deus. Actually, this is your message. This is Sanskrit word. This is called Vaikuntha Varta, the message of Vaikuntha. Então essa palavra em sânscrito explica que essa é a mensagem vinda de Vaikuntha, do mundo espiritual. Just simply chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então a gente só precisa cantar esses nomes de forma simples. Because these holy names are very powerful. Eles That is são called muito transcendental. poderosos. Transcendent. Eles são transcendentais.
not material things. Não é um objeto material. Just if with faithfully chant holy name, then slowly your realization will come. Simplesmente cante esses nomes com fé e gradualmente você vai compreender e realizar essas verdades. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so much happiness will come. Because Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasavigra Purna Suddha Nitya Mukta Avinnatvat Nama Namina. There are none difference holy names and Sri Hari himself. A gente vai ficar repleto de felicidade ao cantar esses nomes. Por quê? Porque na realidade esses nomes eles não são diferentes do próprio Senhor Supremo. And what is your name again? Qual o seu nome novamente? Isa Rebeca. Isa. This is whose name? Esse nome, Isa Rebeca. Your body's name or your soul's name? Esse é o nome do seu corpo ou da sua alma? Boris Name. Body's name. Nice answer. Who gave this name? Quem deu esse nome? My parents. Your parents. A good answer also. So what is your soul's name? Mas então, se esse nome foi dado a esse corpo pelos seus pais, qual é o nome da sua alma? Did you ask your parents? Já perguntou aos seus pais o nome Maybe da sua alma? tonight you can return back, you ask your parents. Quando você for para casa hoje, você pode perguntar para The parents tell me, father tell me, mother tell me. meu pai, mãe, por favor, me diga o nome da minha alma. Yeah, you gave my body's name. Você já deu o nome para o meu corpo? Or Isa? Isa Rebeca. Isa. So I am not this body. Mas eu não sou esse corpo. I am soul. Eu sou a alma. So please tell me what is the name of my soul. Por favor, me diga qual é o nome da minha alma. This is wrong. Maybe tomorrow will give answer to me. Então amanhã você pode me dar a resposta. This is wrong. You can ask your father. Você pode perguntar para o seu pai. But it is true, your father or parents will say, I don't know. Mas também é verdade que seus pais vão dizer, eu não sei. They will be saying same answer, I don't know. Just I know your this body. So for this guy, I gave your body. Eu não sei o nome da sua alma. Tudo que eu sei é que você é esse corpo e eu dei o nome desse corpo. So if you want to know of your soul's name and the nature of the soul, come one person and who knows about your soul. Se você quer verdadeiramente saber o nome da sua alma, você deve se aproximar de uma pessoa que sabe o nome da sua alma. And he will be recognized about your soul and give the soul's name. Ele vai reconhecer a sua alma e vai revelar você o nome da sua alma. You understand? Você This is very entende simple. Isso é muito simples. If you want to know, what is my soul's name? What is called? Isabel. This is my body's name. You are giving answer. So what is my soul's name? You ask yourself. Você está dizendo que sabe que esse nome é o nome do seu corpo. Então, você deve tentar saber qual é o nome da sua alma. And what is the nature of the soul? Dharma. E qual é a natureza, o dever da alma. Body's nature. We are eating, sleeping. This is the nature of the body also. Qual a natureza do corpo? Comer, se defender, dormir. Essa é a natureza do corpo. But what is the nature of the soul? Mas qual é a natureza da alma? What is the food of the soul? O que é que a alma come? Many questions will come. Muitas perguntas. Try to understand. Intelligent person always inquisitive mode coming. Tente compreender que aquelas pessoas que são inteligentes estão constantemente no humor inquisitivo. Those who are gross-minded people, they have no any kinds of inquisitive mode. As pessoas que são grosseiras, que são mais ignorantes, elas não têm nenhum tipo de natureza inquisitiva. Just to give an example, you know this katha, but still I am remind to you. Eu vou dar um exemplo, vou lembrar vocês algo. One small boy, Menininho pequeno. he was sitting under the apple tree. Ele estava sentado embaixo da árvore de maçã. Then suddenly he saw the ripened apple and falling down on the ground. E de repente ele viu que uma maçã que estava madura caiu no chão. And he became very surprised. Ficou muito surpreso com aquilo. And small boy, he became very surprised.
Estava super. And question is coming in his heart. E aí uma pergunta surgiu. Why this ripened apple falling down in straight on the ground? Por que essa maçã madura caiu numa linha reta da árvore para o chão? Straight understand? That means 90-degree angle. Quer dizer, no ângulo de 90 graus. 90-degree angle. The straight falling down on the... Quer dizer que a maçã caiu numa linha reta. Why not 60-degree angle? Why not 30-degree angle? Por que não foi num ângulo diferente de 30 graus, 60? He's thinking this thing. This is called the inquisitive mood. Então esse é um exemplo de uma mente que tem a natureza inquisitiva. And all you are looking also now every day, but we are not asking why this apple, but this thing also completely falling down and 90-degree angle. A gente vê todos os dias alguma coisa caindo dessa forma, no ângulo de 90 graus, mas a gente não está fazendo essa pergunta. Anything you can also throw with an is coming down in 90-degree angle. Quer que você solte, vai cair num ângulo de 90 graus. Every you are looking or not? Vocês já viram isso acontecer no seu dia a dia, sim ou não? Question coming in your heart. Mas você fez essa pergunta. You ask the baby every day, okay, now you are intelligent, you know this philosophy, so maybe you know, for this you are not asking. But now when you are small baby, ask, hey, why this falling down? Well, I don't know. Talvez hoje você está crescido, já aprendeu sobre isso, você fala, não tenho por que pensar sobre isso. Mas quando você era uma criança, ou pergunte para uma criança, se ela entende por quê, ela vai falar, não tenho a mínima ideia. And just this inquisitive, many years he thinking, and he makes many research about this philosophy. Então, a partir daquele momento, aquela criança ficou por muitos e muitos anos pensando sobre aquilo, pesquisando e estudando. Then finally he come his decision. What is that? This is called law of gravitation. E aí, essa pessoa, depois de tantos e tantos anos, ele finalmente estipulou que aquela era a lei da gravidade. Who discovered this law of gravitation? Quem foi que descobriu essa lei da gravidade? Newton. Newton. Isaac Newton. He discovered. Foi ele quem descobriu isso. So I am saying it because these types of, when your inquisitive mood will come, then you can research yourself. Por que eu estou falando isso? Porque quando você estiver nessa condição, nessa natureza de fazer inquisições, aí você vai procurar as respostas por si só. Você vai pesquisar. Many people, they research many things, they get PhD, philosophy, many things that they're doing. Então, muitas pessoas pesquisam para fazer mestrado, doutorado e fazem vários tipos diferentes de Our estudos. spiritual science, this is the science, discourses. What is the nature of the soul? Mas a nossa linha de estudo, a nossa ciência é qual é a natureza da alma. What is the nature of the soul? The nature of the soul to serve to Krishna. Jiver Sarup hoy Krishna Nityadas. Natureza da alma é de ser servo eterno de Krishna, de servir o Senhor Supremo. And if you not serve to Krishna, again and again come same cycle of repeated birth and death. E qual é o resultado de não prestar serviço ao Senhor Supremo? A gente vai continuar aqui nesse mundo, nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes. Just I told, again and again enter womb of mother, again coming out womb of mother, again enter, again coming. The same thing is going on this. Como eu expliquei há pouco, que a gente vai entrar no ventre da mãe, vai nascer, vai morrer novamente, entrar no ventre, e assim isso vai continuar. But in Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, one who realizes this philosophy, Jadgatva anon nivartente dhamam pramam mama. One who attained my abode, again will not come this material world. Mas Krishna explica no Srimad Bhagavad Gita que aquela pessoa que alcança a minha morada não vai voltar a esse mundo material. So this is our philosophy, we are discussing these things. How to realize about our soul. Então essa é a nossa filosofia, a gente está sempre discutindo como compreender e realizar a natureza da alma. So for this regard, Chaitanya Mahaprabhu told, Brahmanda Brahmite kono bhagavan jiv. Wandering the cycle of repeated birth and death, very extreme fortune living entity. Jivas.
they will inquire, you, who am I? Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu explica que aquelas almas que estão vagando, dentre aquelas almas que estão vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes repetidos, somente aquelas que são extremamente afortunadas é que vão desenvolver essa natureza de perguntar e inquirir sobre isso. Then you will be realize who am I and how I will attain the abode of Lord. E aí, nessa condição, você vai começar a realizar qual é a sua natureza eterna e finalmente vai alcançar a morada do Senhor Supremo. So for the Brahmanda Brahmidikono Bhagavan Ji Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Bij. Then by the causeless mercy of Lord and Guru, then you receive the seed of Bhakti. Então, nessa condição, né, procurando a verdade absoluta, pela misericórdia do Senhor Supremo, você vai receber e de Guru você vai receber a semente de Bhakti. What is that things? Mas o que é essa semente de Bhakti? Krishna Seva Vasana, they can desire to serve to Krishna. Isso quer dizer que a semente de Bhakti é Krishna Seva Vasana. Isso é o desejo de prestar serviço devocional amoroso ao Senhor Supremo. That means Krishna is our origin, mother and father. Isso quer dizer que Krishna, o Senhor Supremo, é nossa mãe e pai original. Jagate Rivida Krishna Jana Bhajava Pitridhi Patageta Janme Janmeta. And Krishna is our origin, father and mother. Krishna é nossa mãe e pai original. And if you not serve your parents, the parents, they will not be happy. Se você não servir os seus pais, eles não vão ficar felizes. You understand? Você entende isso? Your father has vast property, wealth, money. Seu pai tem muitas propriedades, muita riqueza. But if you not give respect your parent, then your parent will not give anything to you. Mas se você não respeitar seu pai de forma apropriada, ele não vai dar nada disso a você. Maybe you can say, oh, no harm. When father will die, then according to my inheritance law, I will get. Aí você pode pensar, tudo bem, eu posso respeitar meu pai, porque quando ele morrer, de acordo com a lei, eu vou herdar tudo. These are true. Isso é verdade? According to the law, inherent law, you will get your parents' property, but that you will get after death of your parent. Então, isso é verdade, sim ou não? De acordo com a lei, a gente vai receber essa herança, né? Mas isso só vai acontecer quando seu pai ou mãe morrerem. Or maybe your parents, they will not give. Before his death, maybe he will to another person. Mas pode ser que seu pai faça um testamento e passe tudo para outra pessoa. But transcendental thing is, if you not serve to Krishna, then Krishna will not happy with you. Mas no mundo transcendental, na realidade transcendental, se a gente não serve a Krishna, Krishna não fica satisfeito conosco. And if you serve to Krishna, then Krishna will be happy with you and give all things to you. Se você servir Krishna, ele vai ficar muito feliz com você e vai lhe conceder tudo o que quiser. So maybe a question will come, how can I serve to Krishna? Mas então a pergunta pode ser feita, como é que se dá esse serviço a Krishna? And Krishna says, just to chant my holy names and be happy. Krishna simplesmente fala, basta você cantar os meus nomes e você será feliz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we can chant holy names and be happy. Por isso a gente sempre fala e ouve, cante os santos nomes e seja feliz. Understand? Entende If you isso? want the happiness, just chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cante os santos nomes e seja feliz. I will not take too much of your time. Maybe tomorrow we will discuss more philosophy. Because if one day if you speak all philosophy, maybe your headache will come and next day will not come.
Então eu não vou mais tomar seu tempo. Amanhã a gente pode continuar falando mais sobre filosofia. Não posso falar toda a filosofia de uma vez só. Senão você vai ficar com dor de cabeça e não vai mais querer vir. Huh? If you have any question, you can ask. Few minutes, then we will finish our Harikatha. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. E aí em alguns minutos a gente acaba o nosso programa. Who has question? Quem aqui tem pergunta? Anybody had question? The little girl has a question. No? Afraid. Huh? Nenhuma pergunta? You are afraid or shy? Tá com medo? Pode perguntar. What is your name, Prabhu? Your name? Qual é o seu nome, Prabhu? Sandra. Você. Para você ler. Rishikesh Prabhu. Your name? Your name? Sandra. Chandra. Huh? Chandra. Okay, nice sweet name. Your name? Isaac. Huh? Isaac. Yeah. Like Isaac Newton. Isaac Newton. So you inquire also. You inquire yourself. Who are you? What is the nature of the soul? Mas se não, você deve ser muito inquisitivo. Então, com certeza, você está perguntando a natureza da alma. Huh? Just I tell you, okay. Question is that I will also ask a question. Eu vou fazer a pergunta. If anything exists in this material world, that's nature inside. Então, a gente deve pensar, se alguma coisa existe nesse mundo material, aquela coisa tem uma natureza. You understand? Believe or not this thing? Você entende isso? Você acha que isso é correto? Huh? If anything exists inside the nature, Se algo existe, sem dúvida alguma, aquele algo tem uma natureza. just I give an example. Water. A água. Water means H2O. Água Hydrogen, é H2O. oxygen. That is called water. Então, ela é feita dessas moléculas de hidrogênio e oxigênio e Hydrogen and oxygen. When hydrogen and oxygen making together, then manifest water. Então, quando o hidrogênio e o oxigênio se misturam, vira água. So when the water exists, that's the nature inside there. Porque a água existe, ela tem uma natureza. What is the nature of the water? Qual é a natureza da água? 1, 2, 3, any? Alguma ideia de qual é a natureza? What is the da nature água? of the water? O que tem ali na água? Que natureza ela tem? Alguma You know? ideia? Você sabe? Liquidity. Liquidez. And water is when water, this liquid or not? Essa água é líquida, sim ou não? A liquidez. Pode ser. Another? She's saying, yeah, maybe that's one nature. It is What do you say? He's saying maybe yes, this is one. Why maybe? This is true. Por que tal pode ser? Sim. Water means the liquid. Com certeza a água é líquida. can be When you drop the water, then water going in where? Down. Quando você joga a água em qualquer lugar, o que acontece por conta da liquidez, ela vai para baixo. But he's saying, what about ice? He's saying, what No, about- that time you are not saying ice. I was saying this is water. Gelo é gelo, água é água. Water, when transfer in ice, there's another nature coming. E quando a água se torna gelo, aí a natureza dela muda. I ask you, bring water. You not bring ice for me. Se eu falar, traga água para mim, você não vai trazer gelo, você vai trazer água. This is true or wrong? Isso é verdade, sim ou não? You are thirsty. Okay, first tell you. You ask me, they give 1 glass of water. I not give ice to you. I did not ask Quando você ice. está com sede, fala, eu estou com sede, quero água. Eu não vou trazer gelo para você. So, when water, the many nature, dharma. Então, a gente pode identificar a natureza das coisas, dharma. A água tem a liquidez. Liquidity. But same water when coming in the -degree centigrade, then in transfer this nature coming water to
ice. Então essa mesma água, quando é exposta a temperaturas baixas, abaixo de zero, ela se transforma em gelo. That time you are not giving the name water, you are giving the name ice. Nessa condição, você não vai dizer que aquilo é água, você vai dizer que aquilo é gelo. But again you give the high temperature, then ice transfer to his previous nature, water. Mas e aí, se novamente você expor aquele gelo a uma temperatura mais alta, aquele mesmo gelo vai voltar até a sua natureza original de água, liquidez. One piece of ice you can hold your hand, Pedaço de gelo você consegue segurar na mão. but water you cannot hold in your hand without glass or without hand. Mas a água é extremamente difícil de você segurar. Você não consegue segurar a água. Você precisa de um copo, de algum recipiente. So that means water transfer his nature coming in the form of ice. Então isso quer dizer que nessa condição a água tem sua natureza modificada e ela vira gelo. And in the same way, soul, that is the eternal servant of Krishna. Da mesma forma, a alma, que é serva eterna de Krishna, Now you have come, soul have come in this material world, then his nature transfer. porque a alma está exposta à natureza desse mundo material, aí a natureza dela muda. Then we also forget to Krishna and giving our this bodily identification. E por conta disso a gente esquece de Krishna e começa a se identificar com o corpo. So for this regard you are giving your body's name. Por conta disso, Body's você name. perguntado, você fala o nome do corpo. Then Atma, what is the name of Atma? What is the nature of the Atma? Mas qual é o nome, qual é a natureza da atma, da alma? The nature of Atma, just I also told, that is how to serve to Krishna. A Krishna says. natureza da atma, da alma é serviço a Krishna, eu disse isso. And if you not serve to Krishna, again and again coming in the same cycle of repeated birth, Tavat Janam, Tavat Maran. Mas se a gente não serve Krishna, então a gente vai ficar nascendo e morrendo nesse ciclo de nascimentos e mortes. And just simply, you can stay with your family, wife, children, friends, no problem. But chant simply, chant Lord's holy names. Então é muito simples esse processo. Continue onde você está com família, amigos, assim por diante, filhos, mas simplesmente cante os santos nomes. We are not saying give up everything. No need to give up. Just to simple, where the stage, where you are staying, in the same way just chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente não está pedindo para você abandonar nada, deixar de fazer nada. Simplesmente, onde quer que você esteja, em qualquer condição que você esteja, cante os santos nomes. When your predicted time will come, you will give up this body and attain to abode of Lord. De acordo com o seu karma, vai chegar um momento em que você vai abandonar esse corpo. This is simple philosophy. E alcançar a morada do Senhor. This is simple philosophy. We are not saying give up your friends, give up your boyfriend, girlfriends. I am not saying these things. Isso é uma filosofia muito simples. A gente não está dizendo abandone seus amigos, seu namorado, namorada. Isso é muito simples. Maybe they will give up to you. I don't know. Talvez os seus amigos, namorada abandonem você. Não sei. This is true also. Isso é verdade. How long will we stay together? Who knows? Não há nenhuma garantia de quanto tempo a gente vai manter esses relacionamentos. Before and one day, that means what? I am not saying that divorce or not saying these things. Lord give mercy to you. I am not saying that you divorce. Isso não quer dizer que com certeza o divórcio vai acontecer. Não, o Senhor é muito misericordioso, Ele cuida da gente. But this is the nature material world also. First saying I love you. Então essa é a natureza do mundo material. Primeiro a gente fala eu te amo. Then what saying? I hate you. Depois a gente fala eu odeio você. Then I leave you. Agora eu vou abandonar você. Then I kill you. Eu vou te matar. Big problem coming in this. Muitos problemas nesse mundo. So for this, I am not discuss these things, divorce or these things, I am not discuss. Não, mas então eu não tô falando aqui sobre divórcio. I am saying that one day, and you or your husband or wife,
And one day we will give up this body or not? O que eu estou dizendo é que, em última instância, um dia você, seu namorado, sua namorada, ou seu marido, um dia, esposa, vão abandonar esse corpo, esse mundo. And now at a time both will be die. Muito difícil de vocês dois morrerem ao mesmo tempo. Sometimes they also die at a time. They are hanging themselves. Algumas vezes isso acontece. Many people are also showing TV, showing this. O parceiro morre, aí o outro vai e comete suicídio. That is called the offense, aparad. Mas isso não é bom, isso é uma ofensa. And commit suicide, that is called offense. O suicídio é, na verdade, uma ofensa. And you cannot do this. Não é bom fazer isso. And government will give a punishment. Also, if you go hell, also the Maharaj will give punishment. The Maharaj understand? They are presiding deities of death. Also give a punishment. Quando a gente comete uma ofensa na sociedade, o governo nos castiga. Da mesma forma, se cometemos esse tipo de ofensa, de cometer suicídio, a gente vai ser castigado nos planetas infernais pelo Deus da morte. But it is your. And one day you give up this body. Mas, sem dúvida nenhuma, você vai um dia abandonar esse corpo. But before give up this body, you have to inquire yourself and do bhajan sadhana, then your life will be successful. Então, antes de abandonar esse corpo, antes dessa vida acabar, você deve ser inquisitivo e perguntar sobre tópicos espirituais. Assim, sua vida vai ser bem sucedida. Because the human body is very, very rare. Esse corpo humano é extremamente raro de ser obtido. Durlabha manusho dehinam khanabhangura. Tatrapi durlabha manne vaikuntha priya darshanam. Durlabha, the human body is very, very rare. You believe or not? Our scripture very clearly explains. After 8.4 billion pieces, the Lord gives us the human body. Então, quer você acredite ou não, isso é verdade. Esse corpo de ser humano é extremamente raro. Depois de passar por 8.400.000 diferentes espécies, você finalmente alcança o corpo humano. And Bible also saying same verse. Bible also saying same verse. Então a Bíblia também está dizendo as mesmas coisas. What is the verse? God created man after his own image. Então, na Bíblia é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. That means God creates many kinds of living entities. And animals, cats, birds. Finally, God, He creates the human being as like Him. For the image, this word using. E o que está sendo explicado aqui? Está sendo explicado que Deus criou vários seres vivos e aí, finalmente, depois disso, Ele criou o ser humano de acordo com a sua imagem e semelhança. Because cats, dogs, body cannot do bhajan and sadhana to serve to Lord. Porque no corpo de gato, cachorro, não é possível fazer bhajan e sadhana e adorar o Senhor, servir o Senhor, fazer a prática espiritual para servi-lo. But we are human beings, we can inquire our spiritual life. Mas por sermos seres humanos, podemos inquirir sobre vida espiritual. And we are human beings, so we can practice devotion service to Lord. Porque somos seres humanos, podemos fazer essa prática espiritual em serviço. We can listen Krishna Katha, pastimes of Krishna. Podemos ouvir os passatempos e as glórias do Senhor, Krishna. Our cats, dogs, animals, they have no idea. Mas os animais, cachorro, gato, Just não têm a they- mínima ideia. Engage the four things: eating, sleeping, defending, and meditating. Eles estão simplesmente ocupados em comer, dormir, se acasalar e se defender. And so for this regard, this is our question. How will you do bhajan and sadhana serve to Krishna? Portanto, essa é a nossa pergunta. Como a gente vai fazer sadhana e bhajan? Isso quer dizer fazer a prática espiritual para alcançar o Senhor Supremo. And how will it return back our transcendental home? E assim retornar à nossa casa, morada transcendental. So we are saying this: back to God, back to home. Por isso dizemos de volta para casa, de volta a Deus. Yeah? Thank you. Muito Good. obrigado. Premanand. Okay, I request you all to please chant holy names and be happy. Então eu peço a todos aqui, por favor, cantem os santos nomes e sejam felizes. We'll chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare.
Hare
श्री सुगंध विकास श्री तथा बिहारी जीव की जय श्री श्री गोविंद कविराम मदन मोहन जीव की जय नितलाभूषण कृष्ण भक्त वेदांत श्री भगवान कृष्ण महाराज की जय नारायण कृष्ण महाराज की जय केशव श्री महाराज की जय भक्तिहंस श्री प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय बड़े पावन नित्यानंद प्रभु की जय सभी गौर भक्त वृंद की जय गुरु प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री गुरुदेव की जय श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत भगवान महाराज की If you want, you take this. Then you gotta go back and play. Very nice. Então a gente tem um livro que acabou de ser publicado do Maharaj, Instruções em Histórias, Upakhyan Upadesh. Também tem mais livros ali na mesa, vocês podem dar uma olhada. Tem esse aqui, que é Amor Eterno. E o último também livro do Maharaj, Joias do Coração. Todos os livros compostos pelo Maharaj, extremamente belos, falando sobre essa filosofia que a gente falou hoje aqui. Também tem o Madhya Smita, sobre Srimati Radhika, a significação do amor divino. E por último, Shri Swanyam Darshakam, que também composto pelo Maharaj, muito, muito belo. Então tem mais livros ali também, além desse do Maharaj. Leve um livrinho para casa para estudar um pouco. Quem é o proprietário daqui? Ah, sim, cadê? As bolsas eu acho que não estão aqui. Ela tá aqui? Sim, ela estava aqui agora. Ele? Eu vou aproveitar Ele aqui? enquanto ela não vem. Boa noite. Então, a programação continua amanhã, segunda e terça-feira também. Então, não sei se todos já têm a programação em mãos. Amanhã nós teremos uma caminhada no Parque do Tinga, né? Para quem puder, vai ser na primeira hora que abrir o parque, nós vamos estar lá, né? Fazendo uma caminhada com o Maharaj, com os devotos. E logo após a volta de lá, por volta de 8 horas, 8h30, na hora que voltarmos, estaremos de volta aqui, né? Com o café da manhã, e Maharaj vai outra vez falar com quem estiver presente também, dar um néctar espiritual de novo amanhã. E às 18 horas amanhã aqui de novo. Teremos 18 horas, teremos palestra aqui de novo. O Maharaj vai estar aqui presente de novo, dando esse maravilhoso darshan de consciência de Krishna para todos nós, para nosso benefício espiritual. E na terça-feira vamos estar em outros espaços. Então acompanhe. Quem não puder vir de manhã, pode vir no outro horário da tarde, né, da noite, de 18 horas. Mas acompanhem, porque é uma oportunidade única, né, da presença de Maharaj aqui em Belém. São só 3 dias, mas são 3 dias assim intensos, de muito amor, né, de muita espiritualidade, onde todos vão com certeza ter um benefício maravilhoso para o resto de suas vidas. Então é um momento único que vai durar para sempre. Então sejam todos bem-vindos amanhã, depois e até o final da programação. Com certeza muito néctar vai jorrar da boca de lótus de Tilavana Maharaj. Haribol! Maharaj, this is the owner of the place. Okay, please go. You can speak few words. Ele disse, não, pedi para ele falar algumas palavras. Na verdade, eu estou representando a Jo e a Fernanda. Estamos muito felizes e honrados por recebê-lo aqui, receber o evento de vocês aqui conosco. Alguns eu já conversei aqui. E eu só quero repassar que realmente é uma felicidade enorme estar podendo receber vocês aqui, é uma honra. E eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto nós, né? Então vão ser dias muito legais, de muito amor, de muito afeto.
e a gente representa isso junto com vocês, tá? Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos sempre aqui e obrigada por nos permitir participar disso com vocês. E para Sandra? Né? Quer fazer a mão, não? Então, se alguém quiser uma cantimala ou receber uma iniciação no nome espiritual do Maharaj, Maharaj está aqui. Para começar esse processo de Ou cantar os começar o processo de cantar os santos nomes, receber o nome de iniciação espiritual. A iniciação do mestre espiritual é extremamente importante nesse processo. E como o Maharaj disse hoje, não tem nenhum requisito. O único requisito é onde você esteja, você canta os santos nomes. E com as bênçãos do Maharaj, se cantar vai ser seguido. Então o Maharaj está aqui, se alguém quiser cantimá-la ou começar esse processo, por favor, se aproxime que a gente pode o Maharaj pode falar. Então aproveitem a oportunidade.